Boa tarde para todo mundo. Eu vim aqui, meu nome é Luiz Gifone, eu sou escritor, eu tenho 26 livros publicados, escrevi romance, conto, ensaio, peça para teatro e também literatura para jovem. E eu sou membro da Academia Mineira de Letras, eu não sei se vocês conhecem a Academia Mineira de Letras, eu também sou um dos participantes da Academia Mineira de Letras. Bom, para começar, eu gostaria de dar duas más notícias para vocês e uma boa. Vocês querem ouvir primeiro a má ou a boa? A má, então vamos lá para a má. A primeira notícia ruim é que vocês estão ficando burros. Isso. É verdade. É verdade, tem sido feito levantamento do QI. Vocês sabem o que é QI? Vocês sabem o que é QI? QI é quociente de inteligência, é o índice que mede a inteligência das pessoas. E, ultimamente, tem se observado uma tendência de que o QI dos jovens de vocês está ficando menor no mundo inteiro. E sabe o que é o culpado? É o celular, é a tela. Porque todo mundo fica viciado na tela, fica viciado em escrever apenas poucos caracteres, né? E ninguém se preocupa mais em desenvolver o raciocínio. Ninguém se preocupa mais em desenvolver uma ideia, em defender uma proposição, em refutar outra. Todo mundo fica aqui, bom FDS, entende? Bom fim de semana, BLZ, beleza, não é verdade? Então fica só nisso, o resultado, nem saber escrever as palavras, vocês sabem. As pessoas vão ficando sem saber. E vocês querem saber a outra má notícia? Qual que é, hoje, o topo de linha de pesquisa de modernidade? Inteligência artificial, tá certo? É mais do que o computador, é mais do que esses programas, é mais do que os joguinhos, é mais do que tudo. Hoje, o que é? Inteligência artificial. Inteligência artificial está dizendo que vai ocupar tudo, vai tomar conta de tudo, os seres humanos vão ser até supérfluos, não vai ter mais necessidade de ser humano, o que eu acredito que é uma bruta de uma bobagem, tá? Não acredito nisso não. Mas tem uma coisa com a inteligência artificial. Vocês, a turma mais nova, não está sendo recrutada para fazer programas de inteligência artificial. E vocês sabem por quê? Por causa disso aqui. Simplesmente porque vocês não estão desenvolvendo vocabulário, vocês não estão lendo, vocês não estão tendo mais condição de pegar e defender ideias. A inteligência artificial, ela depende da qualidade das coisas que vocês põem lá dentro dela. Porque assim ela dá um retorno de melhor qualidade. Se vocês colocam lá dentro da inteligência artificial BLZ, a inteligência artificial responde BLZ, e daí? Agora, vocês têm que colocar lá, fazer perguntas inteligentes para vocês terem respostas inteligentes. É o único jeito que tem. E resultado, vocês estão perdendo a guerra. Eles estão recrutando gente assim, já de cabelinho branco, porque nós tivemos, em geral, uma condição, uma formação melhor do que a de vocês. E isso eu acho gravíssimo, isso eu acho que foi uma falha da minha geração para com vocês. Porque vocês estão recebendo uma educação pior do que a que eu tive. Isso é terrível. Para mim, por exemplo, que já estou assim, já sou avô, ver que vocês tinham que estar recebendo uma educação melhor do que a que eu tive, e vocês não estão. Agora, vocês têm que aproveitar
e ver as professoras e professores de vocês que estão aqui batalhando para que vocês se sobressaiam, vocês tenham uma melhor formação, vocês tenham uma chance maior de vencer na vida, de vencer e conquistar o mercado de trabalho. Se quem quiser seguir um curso superior, vocês vão ter que seguir o curso superior. Não acreditem nas pessoas que falam que vocês não precisam fazer nada. Que, não, o fulano ganhou, o fulano venceu na vida, nunca estudou. Mentira. Um ou outro vai ser um Neymar na vida, que vai, por causa do talento dele, vai ser um bom jogador. A maioria dos jogadores não ganha grana. Entendeu? Vocês têm que ralar mesmo. E tem outra coisa. Essa ralação é importante porque ela significa uma coisa depois para o país como um todo. Nenhum país desenvolve se vocês não desenvolverem. Se vocês acham que lá fora do Brasil, as pessoas estão levando tudo na base de enrolar, de não resolver, de achar que vai empurrar com a barriga, que vai resolver o problema, é mentira. Não é assim que acontece. Eles estudam lá fora, eles estudam e muito. Eu, por acaso, conheço e estudo lá fora. Lá, por exemplo, menino de 6 anos, 7 anos, lê 5 livros por semana, um por dia. 6, 7 anos. Vocês aqui leem um livro por dia? Entende? Lá fora eles estão se preparando, porque sabem que a briga é feia. Entende? E nós, brasileiros, estamos perdendo a guerra. Saiu essa semana o resultado do PISA. PISA é Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, traduzindo mais ou menos para o português, que o título é em inglês. O Brasil sempre fica na rabeira desse programa. Geralmente, esse estudo aí, em torno de 70 países do mundo são avaliados pelo PISA, e todos são avaliados, quem está na faixa de 15 a 17 anos de idade. Teve um ano aí que o Brasil ficou em 3º lugar, mas de baixo para cima, ficou em 67º lugar do mundo, desses países. Só tinha a Indonésia, a Namíbia e parece que o Afeganistão pior do que o Brasil. Para vocês verem como é que nós estamos perdendo essa luta. O país não vai para frente, não vai desenvolver se ficar a gente achar que tudo pode ser levado na conversa. Saiu agora, eu não sei exatamente que lugar que nós ficamos agora, mas isso é terrível. Um outro estudo que foi feito, já tem algum tempo, pegaram 20 países para ver como que está a formação, a leitura nesses 20 países. O Brasil era um deles. Só a Indonésia estava pior do que o Brasil. Gente, a Argentina está melhor do que a gente, a Colômbia está melhor do que a gente, Uruguai, entende? Aqui na América do Sul. Todo mundo lê mais e melhor do que a gente. Nós estamos perdendo. A China, há 25 anos atrás, estava lá na rabeira, igual o Brasil. Aí eles fizeram o programa de leitura e dentro da China. Hoje eles são o número 1 do mundo. Número 1. Vocês acham que o progresso que a China tem acontece assim? Ao Deus dará, vai simplesmente acontecer? Não, tem muita formação por trás. Não vamos achar que tudo é fácil. Não. Gente, não é fácil. Andar não é fácil. Entende? Andar não é fácil. Menino, para andar, tem que ralar. Mas depois que anda, não fica fácil andar? Vocês nem sentem hoje como que é andar, porque vocês já passaram da fase. A mesma coisa é a questão da leitura. Vocês têm que ler mais. Vocês têm que ler mais. Eu nem vou seguir aqui a palestra normal, não. Vou falar direto com vocês.
esse programa do PISA, que é sério, ele mostra que nós não estamos lendo. Nós temos uma outra coisa também, que a gente acha muito que aquilo que é fácil é que é bom, não é verdade? A gente não acha, não tem uma tendência de achar, não, isso é difícil, vou mexer com isso, não. O mundo hoje fica cada vez mais complexo. Hoje o mundo, vocês já repararam a quantidade de coisa que vocês têm que entender, que vocês têm que lidar com elas para poder sobreviver? Olha só conta, vocês têm que pegar conta de tudo quanto por exemplo, só investimento, vocês tomar conta de casa, vocês da escola, depois vocês vão ter que consertar uma bicicleta. As bicicletas hoje são muito mais complexas. Para você consertar uma bicicleta hoje, você tem que ter muito mais, tem que entender das engrenagens todas, da embreagem, do freio, do pneu e tudo mais, se é Shimano, deixa de ser Shimano, o que é bom, o que não é, entendeu? Então, isso tudo vocês têm que estar preparados para isso. E como que vocês vão conseguir isso? Como que vocês vão se preparar para isso? Primeira coisa é deixar de lado essa crença de tudo que é fácil é bom. Nem tudo é fácil, gente. Nem tudo é fácil. Igual eu estava falando, o mundo se torna cada vez mais complexo. E quem se prepara, dá certo. Quem não se prepara vai ficar de lado. E depois vocês podem ficar aí reclamando, porque não sei o quê, não deu certo para mim, eu sou perseguido, se tornam vítimas. E a questão não é essa, vocês têm que se preparar, é o único jeito. E como que vocês... uma outra coisa, dizem, por exemplo, que só país pequeno e rico é que dá certo. Isso não é verdade. A China é um país enorme, tem uma população quase 7 vezes maior que a do Brasil, e deu certo na leitura, está lá no número 1. Um outro lugar super pobre, muito mais pobre do que o Brasil, que as escolas, gente, isso eu vi, as escolas são cobertas com sapé, bambu, e não tem divisão de classe, não, é bambu cercando assim, é o Vietnã. Nós estamos em 67º lugar no mundo em questão de leitura no PISA. O Vietnã está em 12º ou 13º. E eles são 10 vezes mais pobres do que a gente. Vocês aí, todo mundo tranquilo, beleza, bem alimentado, lá eles tem lugar que não tem comida, não. Entende? Mas eles querem, eles têm uma força de vontade, eles sabem que aprender é importante e eles estão correndo atrás. Certo? De modo que é isso. Nós temos total condição de pegar e romper esse marasmo que nós estamos no Brasil através da leitura. Por que a gente deve ler? Por que você acha que a gente deve ler? Como é que você chama? Alessandro. Oi? Alessandro. Por que você acha que a gente deve ler? Passa para ele. Por que você acha que deve ler? Para adquirir conhecimento? Praticar o conhecimento. Aliás, você antes de praticar, você tem que adquirir o conhecimento. Isso é uma razão de dizer. Quem quer dar uma opinião aí? Ok? Fala aqui. Por que você acha que deve ler? Pera. Em minha opinião, tipo assim, a leitura, como você explica, eu enxerguei um pouquinho do que você falou, a leitura é importante em base do conhecimento. Tudo que você lê, você não aprende só na escola. A leitura é o conhecimento geral que você pega. Muita coisa você aprende lendo. Tipo assim, é ler, real, é busca de conhecimento. Não vai estar na casa. Okay. Conhecimento, mas a leitura não é só conhecimento, gente. A leitura também é uma coisa que te dá prazer, certo? Ler um livro é uma coisa prazerosa, não é? Você viaja, você vai você sente
Você viaja com aquele personagem, você sente a dor daquele personagem, se o livro até tem gente que chora, tem hora que você ri. Tudo isso a leitura proporciona. A leitura te deixa viajar, por exemplo, tem uma história que é de ficção científica, ela vai lá para o futuro, a outra pode ir para o passado, a outra vai para um lugar lá da Ásia, a outra vai para um lugar lá da Antártida, entende? Então você viaja muito com o livro, e isso é uma coisa importantíssima, porque o cérebro da gente precisa de fantasia. O cérebro da gente se alimenta muito de fantasia. A fantasia é que faz a gente não ficar gagá. Quanto mais fantasia você tem, quanto mais capacidade de olhar aqui ao redor e ver que tem umas plantas verdes aqui, que o céu está azul, que a Maria ou a Ana está com uma carinha mais triste hoje. Isso tudo é a ação do cérebro, e isso faz o cérebro ficar mais ativo. E isso não deixa, quando você envelhece, não deixa uma tendência de não ter Alzheimer. É uma questão de saúde pública você ler. Eu sempre falo que a leitura é uma questão de saúde pública. Então, você precisa dessa fantasia para poder ter uma vida melhor. Uma coisa, sabe, o cérebro, quando você está lendo uma história, que tipo de história, quem aí gosta de ler? Deixa eu ver, quem que... Aqui você, engraçado, todo mundo de cá gosta, que de cá não está gostando menos. Mas que tipo de história que você gosta de ler? É você? Fantasia? Fantasia, romance ela gosta de ler. Você levantou a mão? O que você gosta? Não? O que você gosta de ler? Fantasia? Bom, então, cada um gosta de ler um tipo de livro diferente. Como o cérebro não distingue o que é leitura e o que é realidade, o cérebro acha que aquilo que você está lendo realmente está acontecendo. Isso o que faz? Faz o cérebro aprender com a leitura e te dá, como se você estivesse vivendo, te dá experiência de vida. Assim, por exemplo, um cara de 80 anos que escreve num livro toda a vida dele, você em 8 horas de leitura, se você demorar 8 horas para ler a vida dele, você adquire aquela experiência toda e o seu cérebro fica lá guardadinho para você usar aquela experiência na hora que for necessário. É uma boa troca, né? O cara vive 80 anos, de repente escreve para um livro e você pode pegar, absorver a experiência dele de 80 anos. Acho uma excelente troca, correto? Outra coisa também, o nosso cérebro, e através da leitura, ele ensina a gente a reconhecer o estado das outras pessoas que estão ao nosso redor. Quando eu entrei aqui, que eu comecei a falar, cada um de vocês aqui olhou para mim e falou assim, alguns até falaram, esse cara é legal, esse cara é legal. Eu falei assim, não, esse cara aí é meio chato, tá achando que não vai dar cola não, entende? Os outros até falaram, puta merda, aquele velho ali o que será que ele vai falar, entendeu? Então, esse tipo de julgamento que a gente faz, que chama teoria da mente, esse tipo de julgamento a gente faz melhor, e isso é importante, sabe por quê? Porque na sobrevivência nossa, muitos milhares de anos atrás, era importante isso, você saber olhar o outro, para você saber se o cara vem com boa intenção ou não, entende? Vocês não olham os caras assim de vez em quando, pô, esse cara aí, acho que ele vai me pegar. Não é verdade? Não acontece isso? Ou então, fala, não, esse cara é gente boa, posso ficar tranquilo.
a leitura também desenvolve essa capacidade de vocês de saber como que é a outra pessoa, porque à medida que vocês vão lendo, vocês vão adquirindo experiência, vai acumulando a experiência para saber julgar depois. O que vocês vão saber, confia ou não confia? E isso tudo, esse aspecto todo de julgar ou não julgar os outros, é muito importante também por um outro aspecto. A leitura ensina para vocês uma coisa que se chama empatia. Sabe o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro, é você ser solidário, entende? Um amigo de vocês que perdeu o pai ou perdeu a mãe, vocês não vão chegar lá e vão chegar, fulano, que pena, que tristeza, e vocês não mostram empatia por ele, é uma solidariedade. Então é importante, a empatia também é importante ter a empatia, e a leitura também ajuda nesse aspecto da empatia. Tem um estudo sobre a leitura que é muito importante, é o seguinte: a leitura é uma aquisição recente do ser humano. O ser humano, como a gente, assim, exatamente do jeito que nós somos, nos últimos 100 mil anos, pelo menos, nós somos exatamente assim como somos. Se a gente pegar um cara que viveu 90 mil anos atrás e olhar para nós não vamos ver diferença, certo? Então, nos últimos 100 mil anos, a gente é mais ou menos a mesma espécie. 100 mil anos. De modo que tudo que é coisa da idade da pedra e tudo mais, dentro da espécie do Homo sapiens, nós somos todos iguais. É lógico, teve um homem de Neandertal, teve o homem de Java e teve outras espécies do gênero Homo. Vocês já estudaram isso? Gênero Homo, vocês sabem, Homo sapiens, Homo javanenses, então o ser humano conviveu com outras espécies que desapareceram, inclusive uma delas era o Homo neanderthalensis, ou então o homem de Neandertal, que supõe-se que talvez tenha até sido eliminado pelo Homo sapiens, pela nossa espécie. Mas então esse Homo sapiens, ele conseguiu dominar os outros nos últimos 100 mil anos continua mais ou menos a mesma coisa. E a leitura só apareceu 8 mil anos atrás. Só foi desenvolvida a leitura, foi desenvolvida a escrita 8 mil anos atrás, lá no Oriente Médio, possivelmente na Mesopotâmia, que foi desenvolvida a primeira escrita. Então, é uma aquisição muito recente a escrita e, portanto, a leitura, e não teve tempo ainda para o ser humano desenvolver coisas específicas para a leitura, circuitos na cabeça específicos para a leitura. Então, a leitura aproveita outros circuitos já existentes para executar a leitura. Então, por isso, ler é um pouco difícil, porque não é natural da gente, é muito natural da gente andar. Nós temos circuitos que a gente já nasce querendo andar, logo depois de beber começa a engatinhar e depois começa a querer andar. Isso é natural, nós já temos na cabeça neurônios que já pré-programados para a gente fazer isso, mas para ler não tem. Então a gente usa outros circuitos para poder aprender a ler. Aí o que acontece? É difícil, realmente é difícil, porém tem uma vantagem. E aí eu vou trazer a notícia boa para vocês. Se vocês lerem,
vocês vão ficar mais inteligentes. Se vocês lerem, vocês vão ficar mais aptos a se formar, ter nota boa na escola e ganhar emprego lá fora. Vocês vão, se quiser passar no vestibular, vocês precisam ler, porque leitura traz todos esses benefícios e os circuitos da cabeça que são desenvolvidos pela leitura são circuitos que ficam a vida inteira. Não sei se vocês sabem, mas a cabeça da gente morrem neurônios, todos os dias morrem muitos neurônios. E depois de 35 anos, morre muito mais do que produz. Vocês ainda estão numa idade que vocês ainda estão produzindo neurônio ainda num ritmo razoável. Antigamente você achava que até 7 anos só que produzia neurônio, depois acabou. Não, ainda continua. E os neurônios de vocês ainda estão em fase de crescimento. Vocês só vão atingir a maturidade neuronial, quer dizer, a maturidade de cabeça, que vai dar para vocês uma tranquilidade de raciocínio e tudo mais, aos 25 anos. Até lá, vocês ainda não estarão maduros. Os neurônios de vocês ainda estão em formação. Quando chega a 25 anos, você fica numa coisa boa, aí vai até os 35 levando, aí depois começa a cair. Então vocês têm que ler para justamente evitar essa queda, postergar, adiar essa queda dos neurônios de vocês, porque o ser humano foi programado para viver 20 anos. Se vocês pegarem e olharem os esqueletos todos que existem, que se descobrem, por exemplo, a Luzia, vocês já ouviram falar na Luzia, que foi encontrada aqui em Lagoa Santa? Ela era velha, tinha quase 40 anos de idade, supõe-se, mas os esqueletos todos que estão ali ao redor são de pessoas com 18 anos de idade, 20 anos de idade, 22 anos de idade. Ninguém vivia mais do que isso, entende? Hoje ainda, você vai num país como o Nepal, em que a vida é muito difícil, a idade média dos caras é de 35 anos. Hoje ninguém aqui no Brasil pensa, eu vou viver só 35 anos. Você pensa muito mais, entende? Porque as condições são difíceis. Agora, vocês pensem bem, viver 35, viver 70 anos, agora vivam esse tempo todo, mas com qualidade de vida. Isso a leitura proporciona para vocês. Vocês vão descobrir muito mais coisa. O mundo é enorme. Se você quer viver com uma coisinha pequenininha assim, que oferece, tudo bem, você vive. Mas você tem um mundo inteiro aí, uma porção de possibilidade de descobrir o mundo inteiro. Por que você vai viver só com o beabá? Entende? Por que vocês vão pegar e, se vocês têm uma quantidade enorme de livros, de conhecimento para adquirir, que vocês falaram, por que vocês vão ficar só com 2 mais 2? Abram a cabeça de vocês, que as possibilidades do mundo são enormes, vocês vão viver muito mais e melhor. Essa é a questão da leitura, é isso que a leitura traz para vocês, entende? E tem uma coisa super importante, mas é muito importante, que a leitura leva vocês todos a descobrir uma questão que hoje, e sempre foi, e vai ser importante, a questão da cidadania. Vocês têm que saber quais são os seus direitos, e quais são os seus deveres. Vocês não podem simplesmente aceitar que alguém tem uma questão de racismo contra vocês, ou etarismo, ou uma questão de orientação sexual. Não, vocês têm seus direitos, vocês têm que defender esses direitos.
E para fazer isso, vocês têm que ler bastante para vocês conhecerem o que é, o que não é, ou como que as pessoas são, como que as pessoas reagem. É na leitura que vocês vão aprender isso. Os livros oferecem isso para vocês. E aquela coisa, lá fora, nos outros países, todo mundo tem essa questão, essa importância. Dá essa importância para a leitura. Para vocês terem só uma ideia, na Finlândia, os professores, atenção, na Finlândia, os professores têm os melhores salários. Entende? E os melhores salários e um grande respeito da sociedade inteira. Entende? Falou que é professor, puxa, a pessoa simplesmente já sabe da importância do professor, mas isso é na Finlândia. Mas na Finlândia tem um detalhe, é o melhor ensino público do mundo. Tem sido assim já, esses testes de PISA, se vocês depois olharem, vocês vão ver lá, Finlândia, primeiro, segundo lugar. Todos os países ali nórdicos são os países que costumam liderar até a chegada da China. Então, essa questão, se dá valor para isso, se dá valor porque a leitura é importante. E tem mais, não é só a leitura, você tem também, evidentemente, que cuidar da matemática, cuidar da ciência e cuidar do conhecimento geral. Vocês têm que se enfronhar dentro do mundo, esse mundo que cada dia estou dizendo que fica mais complexo. E isso tudo é para que vocês desenvolvam a questão da cidadania. A cidadania é essa questão de vocês saberem o que é realmente importante. A outra coisa também que eu já abordei é que leitura, primeiro, é uma questão de saúde pública, porque sem leitura vocês podem vir a ter doenças mentais, assim, de degenerescência, que pode ser evitada através da leitura. Isso foi uma descoberta que foi feita desde 1986, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Kentucky. Tem um grupo de cientistas usando o cérebro das pessoas, na verdade, umas freiras, quando elas morrem, elas doam o cérebro para esse estudo, desde 1986. E o que se descobriu é que tinha muitas freiras que tinham Alzheimer. E essas freiras que tinham Alzheimer, eles foram investigar por quê. E tinha outras que não tinham Alzheimer. Você sabe o que é Alzheimer? Às vezes estou falando. Alzheimer é aquela doença que as pessoas têm, geralmente quando ficam mais idosas, elas não conseguem nem comer, vão ficando bobas, vão ficando gaga. Só uma pergunta, alguém tem esse tipo de pessoa, conhece alguém que tenha esse Alzheimer? Então, vocês sabem como é que é difícil conviver com uma pessoa com Alzheimer, que é uma degenerescência constante, a pessoa vai e não consegue nem mexer mais, entende? Perde totalmente a consciência, não sabe. Eu, por exemplo, tinha a mãe de um amigo meu, que ela ficava achando que na parede tinha sempre uma porta, e ela ficava chutando a parede, tentando passar através da porta. Ela achava que ali tinha uma porta. Então, isso que é uma doença de Alzheimer, é isso que a leitura ajuda a evitar, tende a ajudar a evitar, certo? Então, isso é uma importância. A outra questão, além da saúde pública, é a saúde econômica. A leitura vai pegar e ajudar o país como um todo a desenvolver, certo? E isso tudo leva realmente para o progresso de vocês. Aqui é só uma brincadeira, que é a questão da palavra, como é que é importante uma palavra só em relação à emoção. Por exemplo, atlético. O que atlético significa para vocês? Galo, é alegria, às vezes é tristeza, não é? E é lógico que é o glorioso, né, gente?
para passar, é. A outra. Vou voltar lá no... Caramba, não sabia que tinha tanto galo, né, gente? É um galo glorioso, hein? Hã? O que eu quero dizer é que às vezes muita gente fala que uma imagem vale por 1000 palavras. Agora, olhem só, eu mostrei aqui 2 palavras, olha quanta emoção despertou aqui. Então, para vocês verem o poder da palavra, como é que a palavra carrega muita coisa, como que você vai colocar em imagem a questão do cruzeiro e do galo. Olha como é que é difícil você colocar, sintetizar tudo em imagem, a emoção que deu, a reação que vocês tiveram com relação à simples projeção de uma palavra. Então vocês veem como é que a palavra é importante. Podia passar só um minutinho. Então, isso quer dizer que a gente é fruto da palavra. A palavra cria cada um de nós. Antes de nascer, a gente já tem um nome, a gente já nasce com um nome, então é uma palavra. Inclusive, por exemplo, segundo a Bíblia, o mundo nasceu com o verbo, mas depois vieram o substantivo, adjetivo e advérbio. Por isso que eu estou falando para vocês traduzirem em poucas imagens essas palavras todas. Ou então essa frase: sou loucamente apaixonado pela leitura. Como que você vai colocar isso numa imagem? Olha como é que é difícil colocar isso tudo numa imagem. Agora eu queria que você passasse bastante, até eu chegar. Aqui. Não, vai. Mais um pouquinho. Só, volta. Aí, é o seguinte, você sabia que existe um estudo que mostra que os caras e as moças também que leem mais, arrumam mais parceiro sexual? E, então, isso é por causa de uma coisa seguinte, ou namoradas, ou namorados, isso é o seguinte, que quem lê mais, tem uma fluidez verbal maior. E as pessoas, as moças, as mulheres, procuram os rapazes que instintivamente elas acham que poderiam eventualmente ter um filho com eles e a chance maior de desenvolver, não é verdade? Ou o rapaz também procura uma moça que saiba que tem alguma condição de inteligência e tudo mais para poder, se tiver um filho com ela, ter um filho inteligente também, não é verdade? É uma coisa natural de evolução humana. Então, os estudos que foram feitos mostram isso, que as pessoas que têm maior fluência verbal, um vocabulário maior, que se expressam de uma maneira mais eficiente, essas pessoas têm muito mais chance de arrumar namoradas ou elas arrumar namorados. Então isso é uma questão em estudo, tá? Esses estudos todos foram feitos, mas eu queria falar isso aqui, sobretudo isso aqui que é extremamente importante. A pouca profundidade da informação na internet leva a pouca profundidade de raciocínio e senso crítico. Senso crítico, você sabe o que é senso crítico? Senso crítico é a capacidade que vocês têm, vamos dizer assim, de rejeitar fake news. Quem tem senso crítico tem uma chance muito maior de não ser engabelado por fake news, pela mentira, pela manipulação. Então, se vocês têm uma grande leitura, um grande número de livros que leram, vocês vão saber como é que são as técnicas de manipulação, como que as pessoas manipulam as outras. E com isso vocês vão formar um melhor senso crítico. O senso crítico é defesa de vocês. Vocês não vão simplesmente engolir que, por exemplo,
igual chega sempre aí na internet, essa noite a Lua vai estar de um tamanho enorme, vai passar perto da Terra, ou que se vocês comerem isso ou deixar de comer aquilo, que vocês vão ficar melhor de saúde, entende? Ou que se você fizer um regime assim assado, vocês vão conseguir alguma coisa. Todo dia vocês encontram isso, não encontram? Esse tipo de informação de bobagem. Vocês têm que saber o que é bobagem, separar o que é bobagem, separar o que é verdade. E isso, a leitura também ajuda. E isso aqui da internet é muito importante. Inclusive, ocasiona mudança de personalidade. Vocês sabem que a China é hoje o país que tem maior número de pessoas da idade de vocês viciadas em internet, em joguinho, e são todas internadas compulsoriamente em centros de tratamento. 12% dos jovens chineses são tão viciados em internet, joguinhos, que têm que ser internados. O Brasil também tem hoje muitos centros de internação para pessoal da idade de vocês, porque não consegue se libertar da questão do joguinho, da telinha, do celular e tudo mais. E isso, gente, está fazendo que vocês, aquela coisa que eu falei, pouca profundidade de raciocínio, daí vocês não serem mais escolhidos para trabalhar com a inteligência artificial, porque pouca profundidade de raciocínio não serve para a inteligência artificial, por isso que estão escolhendo pessoas mais velhas. E o senso crítico, que é a capacidade de vocês de separarem o que é verdade, o que não é, o que é mentira, o que é fake news. Vocês têm que trabalhar com isso. Então, vocês veem só isso aqui, a quantidade de estudos que já foram feitos. E também a internet dificulta a retenção de informação, porque exige menos uso da memória, porque toda hora você vai lá. E a agilidade mental vai para o saco. Quanto mais internet, quanto mais vício em tela vocês vão ficando, com menos rapidez o cérebro de vocês vai funcionar. Uma coisa interessante, vocês sabem que essa coisa de que a internet resolve, nós temos que fazer tudo na tela do computador e tudo mais, isso é uma falácia, quer dizer, uma mentira que foi vendida, todo mundo acreditava nisso, e até em países desenvolvidos foi tomada uma atitude nesse sentido. A Suécia, por exemplo, aboliu todos os livros físicos, só livro em computador, só na telinha. Aí o que se descobriu agora, recentemente, em questão de um mês, mais ou menos, 2 meses, descobriram que a eficiência da leitura dos alunos suecos tinha caído muito desde que começou a adotar a tela. Resultado, 1 mês atrás ou 2 meses atrás, voltou tudo para o livro físico, o livro mesmo, pegar a página, abrir e tudo mais. Você vê que é realmente importante essa questão de retenção de informação que não tem através da tela, que não vem com a internet. Então, é justamente porque a gente prefere guardar o local onde a informação está guardada. E o cérebro gosta de desafio. Outra coisa também importante é que quanto mais desafio o cérebro leva, melhor ele funciona. Tem um cientista brasileiro muito famoso que entende demais dessa questão de cérebro. Ele chama Miguel Nicoleles. Alguém já ouviu falar nele? Já ouviu? Esse Miguel Nicoleles, ele é brasileiro e ele é da universidade, lá na Universidade do Nordeste, Rio Grande do Norte, e também ele é professor, vamos dizer, catedrático nos Estados Unidos. Ele é uma das maiores autoridades do mundo hoje em questão de cérebro.
de estudo do cérebro. E ele diz o seguinte, que o cérebro da gente é igual uma orquestra. Se você oferece para ele uma música complexa, ele vai produzir depois uma música de qualidade boa e complexa. Mas se você oferecer para ele só uma musiquinha ali da Xuxa, com 2 notinhas e só, ele vai também trabalhar daquele jeito depois. Entende? De modo, isso é importante também, porque você vê uma outra coisa que tem, ouvir música mais complexa também é bom para o cérebro. Ouvir música clássica, quem gosta de música clássica aí? Olha, até bastante gente, ó, legal, porque música clássica ajuda demais o cérebro a desenvolver, porque os sons são complexos. Uma música sertaneja, gente, que só tem 2 ou 3 acordes, entende? É a mesma coisa, vocês olham para vocês verem que é uma mesma repetição de outra coisa. Isso não é um desafio para o cérebro. Como também que existem determinados livros que são, por exemplo, tipo best-seller, que também não são um desafio para o cérebro. O cérebro, por exemplo, não gosta de lugar comum, ele gosta de desafio. Entende? Só dizer que um dia é bonito não quer dizer nada, mas um dia arranha como uma pata de urso, o cérebro fala, como é que um dia arranha igual uma pata de urso? Entende? Ele gosta desse tipo de desafio, de entender aquilo, e isso que funciona e faz o cérebro funcionar melhor. É o caso, outra coisa interessante, vocês conhecem o Bill Gates? Sim. Quem conhece aí, levanta a mão. Bill Gates, quem conhece? Muita gente conhece. Bill Gates é o dono da Microsoft, né? E é um dos 3 caras mais ricos do mundo. O Bill Gates dizia o seguinte, que ele não ia dar computador para os filhos dele. O cara que mais ganha dinheiro com computação no mundo falou que não ia deixar os meninos dele trabalharem com computadores, e que ele ia dar livros para eles. Eles tinham que ler, antes de tudo, livros para desenvolver a cabeça deles, porque era importante que eles se formassem através dos livros, para depois serem bons em computação, em joguinho, em celular, certo? Ele conhece, ele sabe qual que é a necessidade para você vencer, e ele fazia isso com os filhos dele. Agora a gente fica aqui comprando a ideia de que celular é que é a questão importante. Gente, não estou dizendo definitivamente que vocês não devem usar celular, não. Claro que é uma excelente tecnologia, apenas isso. Estou só dizendo que o uso excessivo de celular leva vocês a ficarem com perda de agilidade mental. E é por isso que, infelizmente, eu comecei a palestra dizendo que vocês estavam ficando mais burros. Não só vocês, mas toda a geração de vocês, tá? Então, eu quero, para terminar, lembrar para vocês o seguinte, a leitura, guardem só isso da minha palestra, a leitura é importante. Leiam muito, leiam ficção, leiam romances, leiam contos, leiam poesia, leiam desafios para o cérebro. Nem tudo vai ser fácil para vocês. Às vezes vocês acham, talvez, que uma leitura possa ser um saco ler aquele negócio, entende? Aborrecido. Mas há sempre alguma coisa de leitura que vocês vão saber aproveitar. Tem sempre algum livro com o qual vocês vão se identificar, com aquela história que vocês vão identificar, e aproveitem, avancem dentro disso. Procurem realmente as coisas que interessam para vocês gostarem da leitura e desenvolver essa leitura. Isso vai fazer bem para vocês, vai fazer bem para a vida de vocês, para a vida profissional, para o cidadão brasileiro. E quando vocês estiverem já numa idade
mais avançada, vocês vão ter muito mais condição de uma vida melhor. Pelo menos vão reduzir o risco de vocês terem uma doença, por exemplo, como Alzheimer. Então, essa que é a única coisa que eu queria que vocês guardassem disso tudo, que eu peguei e falei para vocês, é isso: leiam, 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 leiam muito, quanto mais, melhor. A leitura não só propicia para vocês viajar no tempo, no espaço, de pessoas, de uma pessoa para outra, de um personagem para outro, de um crápula, de um bandido, mas para uma pessoa também que tem bons sentimentos. Vocês vão para o futuro, vocês vão para Star Wars, vocês vão para o passado, vocês vão... essa enormidade, a totalidade do universo que a leitura proporciona. Nós temos já hoje 100 milhões de livros publicados, 100 milhões de livros publicados. Vocês imaginam, alguma coisa aí nesses 100 milhões vai interessar para vocês, e aí vocês invistam nesse interesse de vocês, mas lembrem-se, leiam, leiam, leiam muito, que seguramente o retorno vai ser muito bom para vocês. Agradeço demais a atenção de vocês, foi muito bom estar aqui. Muito obrigado.